Eu sou Emily Santos, museóloga do Museu do Ceará, vinculada à Secretaria de Cultura do Estado do Pará, para garantir a acessibilidade das pessoas cegas ou com baixa visão. Eu vou fazer minha autodescrição. Sou mulher de cabelos médios, com cachos, estou usando óculos de armação branca e uma blusa branca com traços na horizontal e vertical. Agradeço o público que está acompanhando o nosso evento online pelo canal do YouTube da Secult. Vocês podem interagir conosco pelo chat, façam perguntas, comentários, sugestões. A Secult está realizando nesta semana a 15ª edição de Primavera dos Museus e se une a iniciativas por todo o Brasil na realização dessa programação, que é coordenada pelo Instituto Brasileiro de Museus. Os objetivos dessa programação são educar e contribuir para despertar o interesse para as áreas do conhecimento, a vida em sociedade, a importância das memórias e o valor do patrimônio cultural musealizado. Então, do dia ao dia 21 de setembro, a Secult Ceará, por meio da Coordenadoria de Patrimônio Cultural e Memória, a COPAM, e por meio do Sistema Estadual de Museus, realizará a programação híbrida integrada de instituições museais vinculadas ao patrimônio cultural e memória do Ceará. Essas instituições são o Sobrado do Dr. José Lourenço, o Museu de Cultura Cearense, o Museu da Imagem e do Som, Casa de Saberes Cego Aderaldo, o Museu Sacro São José do Ribamar, Museu de Arte Contemporânea do Ceará, Centro Dragão do Mar, de Arte e Cultura, e nós do Museu do Ceará. Antes de chamar as convidadas e os convidados, eu quero agradecer, em nome do Museu do Ceará, a assessoria de comunicação da Secult, pelo trabalho de criação da identidade visual do evento, pela divulgação e transmissão da programação. Agradecemos também aos demais equipamentos e às suas equipes de profissionais que estão empenhados com a realização dessa programação integrada, a coordenadora da COPAM, Cristina Holanda, e a Roberta Machado, museóloga da COPAM, que está à frente, se dedicando, se comprometendo com a realização da programação. Queremos agradecer também a nossa diretora do Museu do Ceará, Raquel Caminha Rocha. Vou falar um pouco sobre a Primavera dos Museus deste ano, que tem como tema Museus, Perdas e Recomeços. O tema nos leva a refletir sobre o momento que estamos vivendo, sobre qual o impacto desse momento na memória e no futuro das pessoas. Então, a programação busca refletir sobre as funções dos museus neste cenário de perdas e também de recomeços, como vai ser a nossa reinvenção diante de tudo isso que estamos passando, né? Tanto Brasil como o mundo. E para refletir sobre isso, sobre essas mudanças, sobre esses recomeços, o Museu do Ceará propõe o tema Museu Ceará, Reinvenção e Recomeço. Assim, o museu propõe falar sobre si, né, por meio das servidoras e dos servidores que compõem o quadro de trabalhadores e trabalhadoras desse equipamento. E é bom trazer a memória aqui que em abril de 2020 o museu recebeu novos servidores e servidor, advindo dessa conquista da Secult do Ceará e realização do concurso público, e passa a integrar agora a nova equipe do Museu do Ceará, um historiador, Leandro Maciel, analista de cultura, a Carla Leite, e as museólogas, caso eu e Yasmin. Como já anunciamos nos nossos canais da rede social, inclusive no YouTube, o Museu do Ceará vai passar por uma grande obra de restauração, de requalificação, que será financiada com recursos do Tesouro Estadual e do edital de chamamento para a seleção de projetos do Fundo de Defesa de Direitos Difusos do Ministério da Justiça e Segurança Pública,
Estamos, no momento, aguardando esse repasse de recursos para a execução dessa obra de restauro, que é muito importante para a recuperação do museu e sua modernização. Então, devido a esse momento, que é muito importante para o Museu do Ceará, a equipe está concentrada, todos os seus esforços, no trabalho interno para a organização e para a transferência do acervo. Então, a equipe passou a estudar agora, nos últimos meses, algumas opções de imóveis para abrigar o museu e seu acervo. Esse trabalho requer uma atenção cuidadosa, porque estamos verificando um espaço que garanta a conservação do acervo, né, composta por coleções diversificadas e que aproxime também o público desse novo espaço auditório. Ainda não temos previsões de data para informá-los nesse momento, né? Porque tem as questões de processos licitatórios envolvidos nessa questão de obra e transferência. Logo que tivermos uma posição oficial, comunicaremos através de nossas redes sociais. Mas o que eu quero dizer aqui, e o principal proposta dessa mesa, é dizer que o Museu do Ceará não parou, não está parado. No último ano, agora, nós desenvolvemos ações de pesquisa, documentação, conservação, comunicação, em vista da preservação do patrimônio musealizado e do próprio prédio que abriga o Museu do Ceará, Palacete do Senador Alencar, que é um patrimônio tombado pelo IPHAN. Eu vou chamar agora a mesa a representante de um dos nossos núcleos. Nós vamos nos apresentar enquanto núcleos que formamos nesse último ano, o núcleo de administração, o núcleo de acervo, o núcleo de pesquisa e o núcleo de comunicação. Em primeiro lugar, vou chamar a analista de cultura, bióloga e paleontóloga, Carla Leite, do núcleo de administrativo. Por favor, Carla. Bom dia a todos, pessoal. Antes de começar a falar sobre a parte do administrativo do Museu do Ceará e do organograma, eu vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos lisos, curtos, castanho escuro, está cortado na altura do pescoço, uso óculos de armação vermelha e estou usando uma blusa azul escuro com estampinhas de flores coloridas. A equipe do Museu do Ceará sempre foi uma equipe bem reduzida, né? Atualmente nós somos em 9 pessoas que cuida e que gerencia um acervo de mais de 2.000 peças. Então, além desses 5 servidores e nosso técnico administrativo Weibe, que está aqui presente na mesa, pode passar, Thaís. Eu trouxe foto dos componentes da nossa equipe que não estão aqui presentes. Eu apresento para vocês uma tela, descrever um pouco, né, as fotos para vocês. A primeira foto é da nossa diretora, que está à frente do museu há pouco mais de 5 anos, a Raquel, 5 meses, a Raquel Caminha. A foto da Raquel é a primeira, ela está uma mulher negra de cabelos curtos, cacheados, está usando uma blusa azul. A segunda foto é da nossa assistente administrativa, a Kátia Teles. A Kátia já faz um bom tempo que trabalha no museu, né? Está à frente aí dos processos administrativos. A foto da Kátia, ela está abraçada com o bode ioiô, né? E a Kátia, ela usa uma blusa rosa com vestido preto, cabelo curto amarrado. A terceira imagem, nós temos a foto da Mariana, é nossa assistente administrativa 1. A Mari, ela está à frente da parte do educativo do museu, ela auxilia nas nossas visitas guiadas, quando o museu estava aberto ao público e provavelmente continuará fazendo esse trabalho quando o museu reabrir. A Mari é uma mulher branca, de cabelos longos, escuros,
e ela está usando um blazer preto na foto. E depois nós temos a foto do seu Claudenísio, ou mais conhecido pela equipe como seu Cláudio. É um senhor de cabelos curtos grisalhos, usando uma blusa branca. O seu Cláudio, eu acho não, é o funcionário mais antigo do museu, de toda a equipe. Ele conhece bem a história, as peças da reserva técnica. Bom, e essa é a equipe que está à frente do Museu do Ceará atualmente, né? Nós da equipe, nós 5 da mesa e esses 4 da tela. Agora, pode passar, Thaís. Thaís, pode passar a tela, por favor. Pronto. Agora a gente tem uma tela com um diagrama que representa o atual organograma do Museu do Ceará. E aí eu vou falar um pouquinho desse organograma para vocês, né? Quando, depois da chegada do plano de trabalho, né, para 2020, 2021 do Museu do Ceará. E durante essa elaboração, nós percebemos a necessidade de uma reorganização no organograma do Museu do Ceará, para melhor direcionar as atividades a serem desenvolvidas, principalmente para a realização do diagnóstico institucional, que é o objetivo principal do plano a ser realizado pela equipe durante 2020 e 2021. Então, a partir desse estudo, a equipe ela foi dividida em 4 núcleos. O núcleo de acervo, o núcleo de pesquisa, o núcleo de comunicação e educativo e o núcleo administrativo. Todos, né, como ponto de ligação, tendo como ponto de ligação a direção. E cada um desses núcleos, ele desenvolve funções e ações de acordo com o plano elaborado por toda a equipe, o plano atual para 2020 e 2021. Eu vou falar um pouquinho de cada um desses núcleos para vocês e apresentar a equipe que compõe esses núcleos. O núcleo de acervo, né? Toda a parte de documentação museológica, toda a documentação necessária para a movimentação do acervo, como, por exemplo, termos de empréstimo, e todo o processo de conservação do acervo. Todas essas ações são responsabilidades do núcleo de acervo, né? Fazem parte do núcleo de acervo, né? À frente desse núcleo, nós temos as nossas museólogas, a Emily e a Yasmine. Nós temos também a Kátia e o Claudenísio, o seu Cláudio, que ajuda muito na parte da reserva técnica. E eu dou um suporte mais na parte de documentação. Depois nós temos o núcleo de pesquisa, que esse núcleo é responsável por todo o levantamento de informações biográficas, técnicas e orais, tanto relacionadas ao acervo do museu, como também sua trajetória ao longo desses quase 90 anos, né? O núcleo ele também auxilia os demais núcleos, por exemplo, ele ajuda no processo diagnóstico do acervo, o núcleo ajuda na produção de conteúdo, tanto escrito como audiovisual, e auxilia, né, aos pesquisadores externos quando eles procuram o Museu do Ceará para realizarem suas pesquisas. Esse núcleo é composto pelo nosso historiador, Leandro, e ele conta com a ajuda das museólogas, né, Emily e Yasmin. O núcleo de comunicação e educativo, como o próprio nome já diz, ele é responsável pela comunicação entre o Museu do Ceará e o seu público, né? Os vídeos no museu. É ele que mantém nossas redes sociais atualizadas, divulgam parte do nosso acervo através das postagens, divulgam os eventos que nós realizamos. Esse núcleo também, ele desenvolve ações interativas, né, para e com o nosso público. Fazem parte do núcleo a Mariana, nossa assistente administrativa, o Weber, que está como assistente técnico. Eles já estavam no museu há um tempo, estavam à frente do núcleo educativo, né, desenvolvendo as ações educativas. E agora, nesses últimos tempos, eu e o Leandro estamos ajudando também a desenvolver as ações desse núcleo.
O núcleo administrativo ele é composto de direção, pela nossa técnica administrativa, a Kátia, pela analista de cultura, que sou eu, e a gente tem a ajuda da Mariana, que é nossa assistente administrativa. Esse núcleo ele é responsável por todas as questões relacionadas ao funcionamento e organização do museu. Somos nós que fazemos a parte de manutenção de serviços, tanto do prédio como dos equipamentos, o controle do material de uso diário do museu também, nós prestamos atenção a esse material também. É esse núcleo que faz a documentação, a relação entre a empresa dos terceirizados e esses funcionários. Outra função do núcleo administrativo é a comunicação, tanto a comunicação interna entre os servidores e funcionários, como também a comunicação externa do museu, né? Nós fazemos a comunicação do museu com a Secretaria da Cultura, principalmente do museu com a Coordenadoria de Patrimônio e Memória, né, da Copan, a qual o museu faz parte dentro da Secult. Nós fazemos também a comunicação entre o museu e a sociedade em geral, entre outras instituições e o Museu do Ceará. E outra ação importante do núcleo de acervo é acompanhar os projetos em desenvolvimento dentro do museu, né? Além disso, buscar captar recursos para a execução de novos projetos. Bom, como a Emily falou, né, o museu já está há um tempo fechado, e em 2019, 2020, ele passou por uma obra emergencial para reparos mais urgentes. E agora está previsto para iniciar ainda em 2021 esse projeto, né, que é a obra de reforma e restauro do Palacete Senador Alencar, que é a nossa sede atual. Essa obra ela tem recurso tanto do Estado quanto do Estado de chamamento, como a Emily bem já falou, dos projetos de Fundo de Defesa dos Direitos Difusos do Ministério da Justiça e Segurança Pública. A Secult concorreu a um projeto e foi contemplada. A obra ela tem um valor de aproximadamente 3.454.000. E essa obra de reforma e restauro, além de restaurar todo o prédio do museu, o museu vai passar por etapas de modernização. Está previsto também, né, projetos de sonorização, projetos de climatização, combate a incêndio, projeto de acessibilidade, muito importante também, dentro, lógico, né, do que a gente pode mexer na estrutura do prédio, já que é o prédio trata-se de um bem tombado pelo IPAM, e o museu também vai melhorar a sua parte de segurança com a instalação de câmeras. A obra está, a Copan, né, que é a responsável pela obra, de fiscalização da obra, está na fase dos processos licitatórios. Enquanto isso, nós estamos, como a Emily já colocou, estudando a transferência do acervo, né? Nós temos um acervo bastante diversificado, com peças desde ovos da coleção Professor Dias da Rocha, nós temos quadros, nós temos vestimentas. Então, essa diversificação do acervo, ele faz com que a gente tenha que ter um cuidado grande, né, em como a gente vai fazer essa transferência para que não haja perda, nenhum dano às peças. Além disso, a gente tem que procurar uma edificação adequada, que possa receber tanto o acervo quanto a parte administrativa e de pesquisa, né? Essa edificação que será nossa sede provisória, enquanto o museu estiver passando por essa obra de reparo e restauro. Bom, e além dessas ações, né, o núcleo administrativo ele dá suporte aos demais núcleos, né, de acordo, esse suporte varia de acordo com suas ações, seus projetos no núcleo administrativo, ela vai estar espalhada em outros núcleos, porque a gente acaba dando suporte aos outros núcleos. Agora, a Yasmin, ela vai falar um pouquinho mais detalhado do núcleo de acervo.
Eu acho que a Yasmine travou. Bem, gente, vamos passar para o Leandro, então, né? Núcleo de pesquisa, historiador do Museu do Ceará. Leandro, por favor. Olá, pessoal, bom dia. Eu me chamo Leandro Maciel, eu sou um homem pardo. Nesse momento eu estou com o cabelo crescendo já, passando um pouco, né, da orelha. Estou com blusa clara, com tema de pássaros. E atrás de mim eu estou na biblioteca, no escritório aqui de casa, e atrás de mim tem alguns quadros com vários temas diferentes, com letras de cores diferentes também, tá? E eu sou historiador de formação, faço parte da equipe do Museu do Ceará a partir de 2020, com o ingresso dos novos servidores, como foi mencionado, e integro o núcleo de pesquisa e o núcleo de comunicação e educação. Então, meu objetivo agora é falar sobre o núcleo de pesquisa, né? E das ações que a gente desenvolve nesse núcleo com relação aos projetos que a gente tem desenvolvido. Sendo assim, eu preciso fazer algumas ressalvas que são necessárias nesse momento. A primeira delas é de que o núcleo de pesquisa hoje está integrado diretamente, né? Está integrado ao núcleo de acervo, porque recentemente nós tivemos desfalque na equipe de pesquisa e aí, por uma questão estratégica, a pesquisa está vinculada ao acervo, que já é um núcleo parceiro, né, de outras atividades. Então, essa primeira ressalva para localizar o momento que o Museu do Ceará está agora. Outra ressalva importante, né, em se tratando de pesquisa, é rememorar um compromisso do Museu do Ceará, historicamente, com a produção de conhecimento, né? O Museu do Ceará tem um longo histórico, desde as suas primeiras administrações até as mais recentes, né, como uma instituição que produz conhecimento mais do que transmite ou tem alguma pretensão de se limitar à visitação do público e, quando necessário, elaborar novas exposições. Então, o Museu do Ceará, historicamente, é esse lugar de reconhecimento, né, coletivo, social e acadêmico de produtores de conhecimento. Tendo em vista isso, a pesquisa é entendida no Museu do Ceará como uma linguagem estratégica para todos os servidores e para todos os núcleos. Então, embora eu esteja falando desse lugar de representante do núcleo de pesquisa, a equipe do Museu do Ceará é composta por pesquisadores, né, de temas variados, de áreas diferentes, mas que contemplam e complementam as atividades e os objetivos do Museu do Ceará. Então, isso é importante para reforçar que essa divisão que nós estamos apresentando aqui para o público é uma estratégia de organização interna. Isso não quer dizer que somente eu esteja à frente da pesquisa ou que qualquer outra pessoa esteja somente vinculado aos seus núcleos. Pelo organograma, inclusive, dá para se perceber isso, né? Esse fluxo, essa integração das pessoas em mais de um núcleo do Museu do Ceará. Então, isso é importante para colocar que a nossa equipe ela entende a pesquisa de uma maneira estratégica, né? Para todos os núcleos. E isso é importante, inclusive, para as nossas missões, para cumprir os objetivos que a gente tem enfrentado e que a gente ainda vai enfrentar, que são muitos, né? Desse vínculo com o núcleo de acervo, por exemplo, a pesquisa desenhou um projeto muito importante, né, que a gente tem desenvolvido internamente, mas que
tem repercussões ao público externo, que é o projeto de memória institucional. Então, o Museu do Ceará vai completar 90 anos, daqui a alguns anos, e nós elaboramos, né, eu e as outras historiadoras que compunham o núcleo de pesquisa, até recentemente, né, a Vanessa Pereira e a Roque Sônia Nayara, a gente pensou, junto com o núcleo de acervo, um projeto de memória institucional em que a gente pudesse recuperar tanto relatos, né, de funcionários recentes e mais antigos que a gente tem acesso, até outras direções e os materiais que foram produzidos até hoje sobre o Museu do Ceará, fazer uma espécie de atualização daquele processo que já vinha sendo feito por outras administrações e por outros funcionários do museu. Então, esse projeto de memória institucional, ele é importante para reconhecer esse lugar que o Museu do Ceará tem, de referência, né? A museologia no estado do Ceará é a principal instituição museológica do Ceará, né? Uma das mais importantes do estado, que integra uma rede de museus, né, que está presente em outras cidades do interior, e é uma referência também para outros museus no Brasil inteiro. Então, esse projeto de memória institucional ele é importante para colocar o museu nesse lugar, né, no seu lugar de importância e falar da sua trajetória. E óbvio que isso tem repercussões externas também para a pesquisa vinculada aos museus, para os projetos que a gente pretende desenvolver. Então, nesse sentido, esse projeto ele é muito importante para a gente, principalmente essa nova equipe que está integrando ao Museu do Ceará, uma forma de valorizar o espaço que nós encontramos, né, e tudo que foi feito até esse momento, né, claro, com suas limitações, com seus empecilhos, mas que são compreensíveis a partir do momento que a gente entende também as dificuldades que o Museu do Ceará enfrentou ao longo do tempo, né, com as suas mudanças, com falta de investimento direto, com aspectos que as instituições museológicas conhecem de perto, né. O outro compromisso que a pesquisa tem desenvolvido, e aí, claro, a gente tem também ações no âmbito da comunicação e da educação, mas eu vou priorizar aqui os grandes projetos que a pesquisa está desenvolvendo nesse momento. Então, esse de memória institucional já é um projeto que está em curso, né, desde do final do ano passado, e agora, esse ano, começo do ano, a gente fez uma série de entrevistas com outros funcionários do museu, né, na medida do possível, né, respeitando a quarentena, e o outro grande projeto que nós temos em mente, que a gente já começou a pensar a partir de agora, é o projeto das novas exposições. O museu está recentemente fechado, né, como a Emily explicou e a Carla frisou, o Museu do Ceará está fechado nesse momento por uma grande reforma, uma reforma muito sensível e importante para o prédio, para o Palacete Alencar, e essa reforma vai dar condições para a gente atender muito melhor o público e desenvolver muito melhor nossas atividades. Então, a gente está, nesse momento, elaborando uma série de atividades para pensar essas novas exposições, né? Pensar esse acervo, catalogar esse acervo, se aproximar o máximo possível desse acervo e dessa memória do Museu do Ceará, e entender também os compromissos que a gente tem com a sociedade cearense, né, e com os temas que são relevantes para a gente tratar no âmbito da história do Ceará. O Museu do Ceará é um museu de histórico, né, ele tem um compromisso localizado. Então, diante desse vínculo, né, histórico, a gente faz uma leitura dos temas vinculados à história do Ceará que colabore para uma pedagogia da história pública, né, que seja mais acessível a partir dos objetos para o público que frequenta o Museu do Ceará. Então, esses são os nossos desafios de pensar
as novas exposições de longa duração, de curta duração, dos temas que a gente vai estabelecer como prioridade, né, para compor essas exposições, e isso demora muito tempo e envolve muita gente, né? O compromisso, como vou relembrar aqui, o compromisso com as exposições, ele transborda o núcleo de pesquisa, né? Os servidores como um todo, né, o grupo como um todo do Museu do Ceará está integrado, pensando essas novas exposições a partir de agora. É claro, né, num ritmo que também seja coerente com esse processo que vai se delinear nos próximos anos. Então, dito isso, a gente também precisa falar do que a gente está desenvolvendo nesse momento com relação ao nosso público, né? Então, a pesquisa, ela tem eu faço parte, por exemplo, do Núcleo de Comunicação e Educação, e esse núcleo também pensa essas estratégias de divulgar conteúdos relacionados à história do Ceará e relacionados à museologia e à história do Ceará, que aproxime esse público nesse momento, né? Diante da pandemia, a gente, o museu fechado para obras, a gente elaborou uma série de atividades que o Weber vai poder desenvolver, mas parte também desse compromisso do núcleo de pesquisa de colaborar com temas e outros aspectos da história do Ceará para o público que não está podendo nesse momento visitar o museu, né? Então, eu passo agora a fala ao Weber, né, ou a Yasmin, eu não sei, para que complemente esse lugar, né, que é o núcleo de pesquisa. Obrigada, Leandro. Yasmin não conseguiu, infelizmente, se conectar aqui. Então, como eu também faço parte, como já falaram aqui, eu faço parte do núcleo de acervo também, componho o núcleo de pesquisa. Eu vou falar sobre o núcleo de acervo. Bem, o núcleo de acervo, né, acho que a Carla já falou bastante, dessa composição dos núcleos que surgiu a partir do ingresso, né, desses novos servidores, novas servidoras, e aí foi pensado por nós, museólogas, Yasmin e eu, entendendo essa cadeia da musealização, né, de que é importante essa estratégia de trabalho mesmo do Museu do Ceará, e aí vinculamos esses núcleos que Leandro já trouxe aqui, muito bem falado. Nós não nos separamos, não é uma separação. Quando colocamos, dividimos a equipe em núcleos, é mais uma estratégia para trabalharmos integrados, mais bem integrados, sabendo o que fazer em cada núcleo de trabalho, né? E aí surgiu o núcleo de acervo, que também era composto por uma historiadora, mas que era a Vanessa, e fazia essa interligação com o núcleo de pesquisa, mas ela, né, foi para outro equipamento, está muito bem lá, sentimos falta, mas enfim. Pode passar, por favor. Então, o núcleo de acervo trabalha com o processo de gestão do acervo, das coleções, com o processo de salvaguarda, que é esse de pesquisa, conservação e documentação das coleções, de cada item desse acervo, e tudo isso, essa integração para esse processo de preservação do patrimônio musealizado do Museu do Ceará. E aqui o núcleo de acervo destaca uma coisa, como o acervo do museu está dividido. Existem acervos museológicos, né, que são acervos etnográficos, acervos
histórico, mobiliário, acervos arqueológicos, acervos paleontológicos, que compõem esse acervo todo. E tem um acervo documental, são vários documentos, não só sobre o Museu do Ceará, mas alguns documentos dessa história do Ceará, né? E que nós estamos trabalhando na Mapoteca para identificar esses acervos. E tem o acervo bibliográfico, que é um acervo formado por livros e demais documentos importantes também para o museu. Então, são essas 3 divisões principais que o museu está trabalhando: acervo museológico, acervo documental, arquivístico e o acervo bibliográfico. Pode passar, por favor. E aí o projeto do museu, o projeto do núcleo de acervo é desenvolver essa documentação museológica, né? E para isso nós começamos junto com o núcleo de pesquisa. É importante sempre dizer que o núcleo de acervo e pesquisa nunca esteve desvinculado, eles sempre trabalharam integralmente. Então, nós realizamos pesquisas dentro da Mapoteca, principalmente, e outros documentos do museu, para organizar e entender como essa documentação estava sendo desenvolvida, né, ao longo desses quase 90 anos. Então, nós encontramos várias fichas catalográficas de gestões diferentes e que desenvolveram estratégias de documentação bastante diferentes. Então, acho que o nosso desafio é entender como cada gestão que passou pelo museu pensou essa catalogação e essa documentação de forma geral, e daí poder criar, produzir estrategicamente uma documentação de forma que possa catalogar, mas compreender que já ocorreram várias outras documentações, catalogações ao longo dessa história do museu. É esse o nosso desafio. Nós também trabalhamos com a comunicação interna, né, que seria ajudar os outros núcleos e trabalhar integralmente com os demais núcleos, né? Sempre a gente faz parceria, o pessoal da comunicação, quando pede alguma questão museológica, a gente está sempre ajudando. A recepção do público externo, nós desenvolvemos um protocolo de recepção para o público externo. Nesse protocolo diz o que nós queremos, né, do público, informações básicas de objetivo da pesquisa, como vai ser trabalhado, e isso é importante para documentar como o acervo é usado pelo público externo, né? Como ele é recebido e como ele é utilizado para os vários discursos aqui no Ceará. Nós trabalhamos também com a segurança do acervo, é uma parte muito importante, porque a gente sempre vê, não, a reserva técnica é um lugar restrito, né? Mas é muito pela segurança de não desviar ou não causar nenhum risco, nenhum problema que possa ser acrescentado e que possa resultar numa perda ou qualquer outro dano no acervo, seja o item que for, né? E o nosso trabalho também é em conservação preventiva e curativa. Então, nós desenvolvemos a conservação preventiva de manter um clima adequado, de manter uma temperatura adequada,
de sempre estar controlando, mas o que nós identificamos é que esses acervos, acervo arquivístico, acervo bibliográfico, tanto acervo musealizado, alguns itens, né, precisam de uma conservação interventiva, de alguma conservação que possa restaurar algumas partes do artefato de cada item, né? Também trabalhamos nessa pesquisa museológica, por exemplo, nós desenvolvemos, no final do ano passado, 2020, uma história oral em conjunto com o núcleo de pesquisa, com o seu Cláudio, que integra o núcleo de acervos. É uma pessoa super importante para o nosso trabalho, porque ele é o mais antigo, ele sistematizou o núcleo de uma forma muito interessante e que a estratégia dele conseguiu com que muita documentação e alguns itens não fossem perdidos, né? Ele tem uma sistematização muito interessante que na organização dá para entender e que nós precisamos se apropriar também para que a gente possa desenvolver esse núcleo. Pode passar, por favor, Thaís? Então, nós estamos agora com um esforço maior de transferência desse acervo, ou seja, o que nós estamos trabalhando no momento é documentos e pensando estratégias para transferir esse acervo, entendendo a fragilidade do acervo, tem objetos muito frágeis que precisam de uma atenção maior. Então, nós estamos desenvolvendo esses documentos para que esse processo seja menos arriscado possível. Então, dentro do pensamento de gestão de risco no campo da museologia, nós estamos trazendo materiais importantes e necessários para que seja armazenado, acondicionado cada item por item, né? Para que esse deslocamento não ocorra em perdas ou danos qualquer que pode, enfim, arriscar o patrimônio musealizado dentro do Museu do Ceará. Posteriormente a esse grande esforço, nós vamos desenvolver um diagnóstico documental, como eu já falei. Esse diagnóstico seria entender essa organização e essa documentação ao longo desses quase 90 anos do Museu do Ceará, desenvolver a partir de uma pesquisa museológica. Posteriormente a isso, vamos desenvolver um diagnóstico institucional, repensar a missão do museu, os valores, os objetivos do Museu do Ceará, em conjunto com o público, né, que não só usa, mas desenvolve uma relação com o Museu do Ceará. Nós vamos pensar esse diagnóstico institucional. Para que tudo isso? Para que nós cheguemos à política de acervo do Museu do Ceará, né? Então, políticas de empréstimo, políticas de aquisição de acervo que nós precisamos trabalhar dentro do museu, nós vamos desenvolver essa política, essa documentação. E tudo isso resultará no nosso plano museológico, né? Cada núcleo terá estratégias, terá objetivos bem integrados e que tenham uma visão geral
de alcançar, né, um objetivo em comum, que é essa preservação do acervo do Museu do Ceará e também essa comunicação desse acervo a partir das pesquisas que estão sendo desenvolvidas e que serão desenvolvidas depois desse deslocamento para esse prédio provisório. Né? Pode passar. Mas nós temos desafios, né? Eu falei logo no início da apresentação que as novas servidoras e novo servidor chegou já no contexto pandêmico, né? Então acho que isso foi um grande desafio de pensar o museu dentro de nossas casas, não no museu, né? Nós começamos a nos conhecer por meio da internet, de videochamadas, conversando e falando sobre o museu, sabendo como é. Então, como eu disse, final de 2020, nós conseguimos voltar ao museu e desenvolver algumas pesquisas em conjunto com o núcleo de pesquisa, organizamos algumas documentações, mas ela foi paralisada novamente devido a esse contexto pandêmico. Então, essas atividades presenciais são necessárias e, infelizmente, por uma questão maior, elas foram paralisadas, né? O que mais importa são as nossas vidas, de fato. E também a falta de equipamento de trabalho é o que também é uma questão recorrente no Museu do Ceará. Nós, principalmente do Museu do Núcleo de Acervo, precisamos de equipamentos adequados, né, que requer para o trabalho de tratamento de conservação preventiva e conservação curativa. E a falta de equipamento de proteção individual também, principalmente no contexto dessa pandemia, são questões que nos é caro, é necessário ser repensado, é um desafio que a gente precisa trabalhar junto com a Copan, junto com a Secretaria de Cultura, as demais coordenações, e o Museu do Ceará, né? Então, nossa atenção agora é para essa transferência do acervo e estamos desenvolvendo essa documentação de recepção do público, estamos recebendo como possível o público que queira consultar o acervo, né, dentro das normas de pandêmicas que a gente possa oferecer, né? Mas o museu ele está fechado, ele não está com condições no momento de receber o público como gostaríamos de receber. Enfim, eu vou passando, por favor. Caso queira entrar em contato conosco, né, o e-mail para consulta do acervo, ou até mesmo alguma outra questão, tem o e-mail do Múcer, na Secult Ceará, a Carla recebe esses e-mails, e no Instagram e Facebook, o Weber e o Leandro estão sempre conversando com vocês, dando alguma notícia, algum comentário, e pode também entrar em contato conosco por meio desses canais. Agora eu vou passar a fala para o Weber, que é historiador, faz parte do núcleo de comunicação do Museu do Ceará. Weber, por favor. Weber, teu microfone. Produção, calma, não estava aqui não. Então, gente, bom dia, né? Como já foi mencionado, né, eu integro o núcleo de comunicação, né, junto com
o Leandro Maciel, que está aqui também, né? E com a turismóloga Mariana Araújo, né? Que também está nos acompanhando aí agora. Comunicação e educação, né? Bom, cabe mencionar também que nós temos o suporte também da Carla Leite, que também está aqui, né? Aqui é assim, todo mundo se ajuda, né, de forma integrada, né? Como já foi inclusive mostrado na questão do, como se fosse no organograma, né? Todos os núcleos eles dialogam entre si e todos nós, né, vamos nos ajudando com relação à composição e às nossas ações. Bom, com relação à autodescrição, né? Eu sou o que comumente, né, se fala de pele parda, né? Cabelos longos, castanhos, escuros, abaixo do ombro, né? Estou vestindo uma blusa preta, com detalhes em amarelo, em referência à cultura indiana, com cordão também, com pinho de madeira. Ao fundo, né, uma parede de cor amarela, sem nenhum, só apenas com um objeto atrás de mim, dá para ver agora, ó, um quadro, né, um quadro que faz a alusão a uma pintura, porque eu apoio os artistas locais, que no caso foi minha filha de 7 anos que desenhou. Bom, então, gente, é o seguinte, a comunicação em museus é um campo amplo e diversificado de conhecimento. Ele pode estar relacionado à notícia, ele pode estar relacionado a uma oficina, a uma mesa, a uma palestra, não é? A uma publicação e, sobretudo, à exposição, que é o meio, digamos assim, mais importante que o museu tem de interagir com o seu público, não é? A escolha dos objetos, a pesquisa, a sobreposição, pensando muito na questão dos espaços, tudo é pensado, tudo é debatido, tudo é discutido, né, para que o museu ele possa, de fato, cumprir sua função social, que é servir à sociedade e ao seu desenvolvimento. A questão é como tudo isso chega até você, nosso visitante, que está agora, que já foi ao museu por dezenas de vezes e que nos acompanha agora e que nos segue nas redes sociais. De como isso tudo chega até você? Através da comunicação. Por isso que é importante a composição de um núcleo de comunicação em museus e instituições culturais. Não é? Por quê? Porque, como eu posso dizer, essas ações, uma vez mediadas, elas são, digamos assim, não vou dizer como uma porta de entrada, mas é aquele meio que você tem de conhecer aquela instituição, de conhecer seu trabalho, de conhecer sua função, sua missão, enfim. Partindo dessas premissas, o nosso núcleo de comunicação ele tem como principal objetivo planejar e executar essas estratégias de comunicação do museu para com o seu público e a sociedade, bem como desenvolver as ações educativas do espaço, né? E aí, com isso, a gente atenta-se, com relação a essa discussão, a ficar antenado, né? Da gente se aproximar, né, das questões relacionadas a museus, patrimônio, memória, sem desconsiderar, obviamente, todo o impacto gerado pela pandemia. E, então, fazer parte desse núcleo da comunicação e educação é pensar não somente nesses novos meios de interação com vocês, mas também pensar que nós já temos um quadro de atividades, né, que também já há décadas estão pertencentes a nós, não, que há décadas nós executamos e que agora elas estão sendo pensadas, estão sendo reformuladas, tudo isso no intuito de chegar cada vez mais próximo do nosso público, seja posteriormente com a abertura da instituição e com o fim, né, se tudo der certo com relação à pandemia, mas posteriormente também pensando nesse público agora que está em formação, que é o nosso público virtual, né, que aí a gente também tem um trabalho que foi desenvolvido, né, desde 2020, né, com a própria criação do núcleo, né. Só para pontuar algumas das atividades que já estão relacionadas à comunicação do museu e que já realizamos há um bom tempo, está as nossas exposições, né,
que inclusive já foi mencionado pelo Leandro, que elas estão em processo, que vão passar por um processo de reformulação. Então, você que está assistindo aí, está lembrando, não, meu Deus, vamos mudar tudo. Não, tenha calma. Né? A gente tem, né, tem toda uma questão que vai ser pensada não só pelo museu, mas também junto com a comunidade, junto com a sociedade, de se pensar a reformulação desse espaço. Né? Então, obviamente, vai mudar, até porque uma exposição no espaço do museu, elas podem ser de longa e de curta duração. Não significa permanente, ou seja, ela não significa cristalizada. Né? As discussões mudam, as pautas mudam, e aí o museu ele acompanha tudo isso. Então, em breve, a nossa exposição ela será reformulada, né? E aí, com a reabertura do museu, posteriormente ao restauro, teremos uma nova exposição. Mas isso aí, aos poucos, a gente também vai falando, a gente vai divulgando através das nossas redes sociais. Um outro modo de comunicação que nós temos que já é bastante, posso dizer, celebrado, inclusive, são as nossas publicações, que inclusive elas são divididas em 3 linhas editoriais. Outras histórias, Cadernos Paulo Freire e as outras historinhas. Com relação a outras histórias, é aquele livrinho básico que você já conhece. Então, eu peguei até um aqui, ó. Vocês lembram bem, né? Geralmente nós postamos algumas coisas referentes no Instagram. Então, essa coleção Outras Histórias, nós temos mais de 60 títulos, então eles versam muito, né, sobre questões relacionadas à história, mas de modo reflexivo, né, de modo crítico. Né? E também, sem muito, digamos assim, apesar de uma linguagem fácil, ela não perde o rigor acadêmico. E elas são fruto de monografias, de dissertações, né, de diversos pesquisadores que, ao longo desse tempo, eles, né, colaboraram com a gente para que nós pudéssemos lançar a coleção Outras Histórias. Né? Então, também teremos uma novidade com relação a isso, futuramente, né, que está resolvida a questão da digitalização de algumas obras, e que também faz parte dessas novas ações que nós estamos pensando. O Caderno dos Paulo Freire, ele também já versa, né, já parte mais uma perspectiva de pensar com relação à educação para o patrimônio e museus. Então, os trabalhos que geralmente são publicados nesse caderno, eles versam para pensar o ambiente educativo dos museus. Né? E aí também nós temos várias edições, com vários artigos escritos, e também futuramente teremos mais uma outra edição, que será fruto das falas que nós tivemos no nosso webinário, que eu irei já comentar. E a coleção Outras Historinhas é destinada ao público infantil, né? E que também busca, né, de uma forma inicial, né, introduzir as discussões relacionadas à educação para patrimônio, voltadas, obviamente, para as crianças. Né? Então, nós temos essas 3 linhas editoriais, né, que ainda, né, fazem parte, de uma forma geral, dessa nossa ação de comunicação, né? Por meio do núcleo educativo, né, do Museu do Ceará. Nós também já temos ações que há muito tempo, né, já permeiam, né, as atividades aqui na cidade, né, que nós temos o projeto Boneca Dorinha, que é o teatro fantoche da Dorinha. Né? Quem já levou seus filhos no museu, quando ele estava aberto, lembra que tem um fantoche da bonequinha Dorinha, né? Que ela faz meio que uma introdução ao espaço do museu, a discussões relacionadas também ao patrimônio. Né? E aí parte de um primeiro contato do diálogo da Dorinha com essas crianças antes de iniciar a exposição, né? Antes de iniciar a visita à exposição, né? Que nós tínhamos, né? Que também permanece no nosso quadro de ações. Inclusive, a boneca Dorinha, né? Esse teatro de fantoche, ele recebeu a menção honrosa do Prêmio Darcy Ribeiro em 2008. Então, é um prêmio reconhecido nacionalmente e que faz parte das nossas ações de comunicação do museu. Né? Temos também o Dia da Criança, né? Que geralmente no dia 12 de outubro o museu também dispõe de uma ação específica para esse público, né? Que aí a gente tinha de forma presencial, né? A questão do Teatro da Dorinha, de uma visita mediada e de outras ações educativas que eram realizadas no espaço, e que também será pensada agora num formato virtual, para que a gente possa ainda, né, colaborar e manter a atividade.
Temos também, não, só lembrando que da última vez que nós fizemos essa visita, tivemos essa ação do Dia das Crianças, nós tivemos aproximadamente mais de 400 pessoas no museu, né? E seus pais levaram seus filhos, então foi um dia bastante intenso, né, com relação à movimentação. Bom, nós temos também uma ação que ela também é bastante conhecida, que é a oficina de como visitar um museu histórico, que é uma oficina dedicada aos professores da rede básica de ensino e também profissionais, né, da área de educação em museus e patrimônio que se interessam pelo tema. Lá nós discutimos, damos meios, né, para se pensar e discutir uma abordagem, uma visita a um museu histórico, no caso, né, mas que as discussões que são utilizadas, elas podem ser ampliadas e pensar de como utilizar o museu em diversos espaços, dialogando com, obviamente, a escola. E aí nós orientamos, né, que muitas vezes os professores, quando eles pensam em levar alunos aos museus, eles não têm um contato, muitas vezes, prévio, não tem a questão do que é o objetivo da instituição, a forma como a instituição trabalha, né, de como é disponível a questão do acervo, a proposta educativa do espaço. Então, essas oficinas geralmente são para situar o professor, primeiramente, nessas discussões, para que depois ele possa pensar, né, em consonância com os objetivos da instituição, uma proposta educativa para seus alunos. Então, e essa oficina também ela vai passar por um processo de reformulação, né, para o semestre seguinte, né? Nós temos também o projeto História com Pipoca, né, que foi criado recentemente também, poucos anos antes do fechamento, né, do museu, e que condiz com a exibição de documentários voltados para as questões relacionadas a patrimônio, memória e história do Ceará, onde geralmente convidamos um diretor ou algum membro da equipe de produção desse documentário para fazer uma abordagem com os visitantes. Então, todos assistem um documentário, né, e, posteriormente, se discute o tema com esse convidado. Bom, temos também a Semana Paulo Freire, né? A Semana Paulo Freire que era realizada no museu desde 2001, ou seja, fazem exatamente 20 anos que é realizada a Semana Paulo Freire no Museu do Ceará, e que ela versa, de uma forma geral, pensar nas ações educativas também, refletir sobre o espaço do museu, e aí dialoga a questão de museu, como já foi falado, museu, patrimônio, memória, né? E também perspectivas relacionadas às tendências museológicas. Então, a Semana Paulo Freire completa exatamente 20 anos, e exatamente desses 20 anos, e fazendo referência ao centenário também de Paulo Freire, nós iremos realizar agora no segundo semestre, né, mais uma edição da nossa Semana Paulo Freire, onde vários assuntos relacionados à educação e museus serão discutidos. E aí já convido você desde já a seguir aí nossas redes para que vocês atentem, que nós vamos paulatinamente, né, colocando as informações referentes ao evento. E aí, com o fechamento do museu, né, devido à questão da nossa reforma e, posteriormente, né, acentuada pela essa questão da pandemia, né, nós, enquanto núcleo educativo, e obviamente com, né, o apoio de toda a equipe, pensamos de como, né, diminuir essa distância com o nosso público, ao mesmo tempo pensando em sua ampliação. Então, a partir disso, né, nós criamos o canal do Museu do Ceará no YouTube, que não existia, e as redes sociais. Não que não existisse, o Facebook do Museu do Ceará ele já existia, né? Mas não existia o Instagram do Museu do Ceará. Ele foi criado exatamente para tentar, né, como já foi, aproximar de novo, né, reaproximar, na verdade, o museu do seu público. E aí, desde já fica o convite. Você que está nos assistindo agora, vai lá no Instagram, segue Museu do Ceará, né? Vai no canal do Museu do Ceará no YouTube, se inscreve também no canal do Museu do Ceará, também se inscreve também no canal da Secult, né? Se você tiver interesse em questões relacionadas à cultura, patrimônio, memória e a nossa história, obviamente. Então, não perde tempo, nos segue lá nas redes, onde nós temos também um trabalho que está sendo desenvolvido. No Instagram, se você for perceber, nós temos diversas postagens, né, que
não só meramente trazem uma questão informativa, curiosa, mas ela traz, sobretudo, uma questão reflexiva, porque a comunicação, ela não é apenas, por exemplo, uma comunicação em museus, não é apenas essa coisa do emissor, do receptor e do conhecimento dado. Ela tem que ser para além disso. Ela tem que ser um espaço de interação, de mediação, onde o conhecimento ele passa a ser produzido a partir da reflexão. E essa reflexão, geralmente, nós pontuamos e nós colocamos nas nossas postagens. Está lá as indicações. Pode entrar agora, pode depois. Não entra agora não. Depois da nossa fala, entra com calma, vai lá, vê as postagens que nós temos, né? E aí, ao final, tem sempre os questionamentos, tem sempre umas perguntas, no intuito de que você participe da nossa ação, né? E aí a gente construi um conhecimento coletivo em torno da história do Ceará. Então, tem diversas postagens com diversas temáticas, né? Então, a gente tem desenvolvido esse trabalho no Instagram, que, inclusive, tem sido bem aceito, a gente conta com ótima receptividade, da mesma forma do trabalho que está sendo feito no canal do Museu do Ceará no YouTube. Tivemos recentemente, né, o nosso primeiro webinário na História do Ceará em Debate, onde realizamos mensalmente, durante o ano de 2020 e 2021, diversas mesas com diversos convidados, né, para falar sobre história do Ceará a partir, né, de assuntos específicos. Se você quer saber um pouco de patrimônio aqui no Ceará, aproveita, está lá no nosso canal também. Né? Quer saber um pouco sobre as insurreições aqui no Ceará, Revolta de Pinto Madeira, Confederação do Equador? Tem também. Né? Quer falar também pensar sobre a questão do Nordeste, o Ceará e o Nordeste? Foi a nossa última mesa. Então, vários assuntos que podem contribuir e, obviamente, ampliar discussões que foram feitas através do nosso webinário. Inclusive, até o prezado momento, já somos, em total de visualizações, mais de 3.660 visualizações. Então, é um trabalho recente e é um trabalho que tem, sim, como eu posso dizer, sido também bem aceito. Né? As discussões, os comentários, né? As pessoas que chegam para a gente para falar de determinada mesa, que gostou, que inclusive querem outras edições, e que, obviamente, também nós estamos pensando que já faz parte também do nosso calendário de ações para 2022, uma nova edição do webinário, que é aí também do mesmo jeito. Estamos pensando, estamos debatendo para escolher temas, convidados, e que você acompanhando as nossas redes sociais, por isso que é importante seguir as nossas redes sociais, você vai ser informado de tudo isso que está acontecendo. Então, de um modo geral, são essas nossas ações, aquelas que já estão, de uma certa forma, estabelecidas no nosso calendário, como já falei, a questão das exposições, das publicações, a questão das ações voltadas para o público infantil também, mas é pensar que agora nós estamos também adentrando essa pegada mais da onda virtual também, e que também os trabalhos estão sendo desenvolvidos alinhados com isso. Então, é a partir disso que a gente vê o trabalho da administração, da pesquisa, do acervo. Tudo isso de forma dialógica para que o museu ele possa contribuir e para que ele possa sedimentar o seu papel na sociedade. É isso. Obrigada, Weber. Eu vou passar as perguntas que já chegaram aqui pelo chat. Carla, vou te convidar para a primeira pergunta do Vitor Barroso. Dá bom dia para a mesa. Como a equipe percebe a atual situação pela qual passa o equipamento, problemáticas e desafios, e quais as propostas estão sendo pensadas para quando da reabertura do Museu do Ceará? Bom dia, Vitor. Eu acredito que a situação mais problemática atual do Ceará é a situação do nosso prédio. Né? Mas isso a gente espera sanar com essa obra de reparo e reforma que vamos iniciar ainda esse ano. E a proposta para a reabertura do museu que nós iremos trazer é um museu mais moderno, né? Como eu já falei, o museu vai vir com vários projetos novos, projetos de climatização, de acessibilidade, e
e nos trazer também uma nova exposição. Então, acho que é isso que o museu, que a gente pode, né, falar agora, tanto da problemática como do que nós iremos trazer para vocês. Obrigada. Eu vou chamar o Leandro agora para responder a próxima pergunta, que é da Jéssica O'Hara. Oi, Jéssica. O Museu do Ceará tem uma narrativa bem positivista. Nesse processo de reinvenção, como a equipe vê a mudança dessa narrativa? Olá, olá. Obrigado, Jéssica, pela pergunta. É uma pergunta bem direcionada, né? Bem ampla, nesse sentido, muito importante. Obrigado, viu, pela intervenção. A Jéssica, que é uma companheira nossa, né? Então, estamos em casa aqui. Eu acho, Jéssica, que você deve ter vinculado a ideia do positivismo ao museu, né, a narrativa do museu, pelo aspecto oficial, né, da história do Ceará. E, em parte, eu concordo com essa impressão. É um incômodo, e é um incômodo de outras gestões também, né, de outros componentes, tendo em vista que o Museu do Ceará é uma instituição que é referência, né, em se tratando de um vínculo, de um tipo de vínculo com a história do Ceará, que é o vínculo através dos objetos. Então, realmente, aí o nosso acervo é composto, né, pela história que o museu tem, é composto de muitos objetos do âmbito oficial do Estado. E isso, em muitos momentos, né, da história do Ceará, isso foi uma característica muito mais presente, né? As primeiras décadas do Museu do Ceará e as primeiras gestões, né, do Museu do Ceará, eles compreendiam a história de uma maneira que acabava delimitando, né, o tipo de objeto que era exposto, o tipo de trabalho que era realizado a partir das exposições, né, tendo em vista a história, né, como objeto do museu. Mas aí em parte eu concordo contigo por causa desse vínculo, mas por outra parte eu também digo que as últimas exposições, ou pelo menos a última exposição, né, que ia completar 20 anos agora, tinha um movimento muito interessante de romper com essa narrativa, né? É claro que com certa dificuldade, claro, né? Mas eu indico que algumas estratégias foram pensadas e muito bem elaboradas nesse sentido, a partir de uma ruptura com uma ideia de causa e efeito, que muitas vezes está presente na história e que está também a partir das exposições do museu, a partir de um olhar também do educativo em reforçar determinadas imagens que a história acabou transmitindo ao longo do tempo, de pensar novos agentes e novas atuações para a história e aproximar essas pessoas do Museu do Ceará. Então, a gente teve colaboração das populações indígenas, das populações negras, e a gente tem em vista outras populações que podem colaborar com o museu, né? Ampliar o escopo do Museu do Ceará para permitir que novas narrativas, não só aquela da história oficial, também sejam contempladas nas exposições. E aí o nosso lugar é de mediação, e não é mais o lugar de falar sobre, é dar espaço para que as pessoas falem sobre si, né, para que essas populações falem em primeira pessoa através do seu vínculo com o Museu do Ceará. Então, eu te diria isso, né, que o nosso desafio é reforçar isso que foi feito e foi mantido nas últimas gestões, né, de uma tentativa de encarar novos elementos, né, de novos personagens para a história do Ceará e para o Museu do Ceará, e ampliar isso tendo em vista aspectos dos direitos humanos, né, entender novas categorias de análise, pensar a decolonialidade como um lugar também de reflexão estratégica para a gente estabelecer um novo olhar, mas uma nova narrativa para esses objetos, entender a inter-relação, né, a interseção entre classe, raça e gênero, e ampliar essa dimensão de como a história é contada e de como a história é
feita, né, pelas pessoas e quais os novos desafios para essa sociedade, né? Como pensar a história nesse momento. E aí é isso, o desafio do núcleo de pesquisa e da equipe como um todo é realmente esse, é de ampliar essa dimensão a partir do que a gente tem produzido da melhor historiografia, né? Historiografia mais recente que se dá conta ou que percebe, dá mais sensibilidade a esses temas. Eu posso comentar Obrigada, também? Leandro. Sim. Bom, Jéssica, eu acredito que já desde o final da década de 90, embora tenha, sim, por ser um museu tradicional, né, determinados assuntos ou objetos, né, que fazem referência a essa coisa mais cristalizada de uma narrativa positivista, mas eu acredito que isso já vem sendo discutido, isso já vem sendo quebrado um pouco já desde o final da década de 90, que foi potencializado de 2000 para cá. Né? Porque, por exemplo, você pode ter, sim, um quadro que faça referência ao determinado personagem da história, né? Mas é a abordagem que tem em torno da sala, em torno do objeto, que vai fazer com que aquele objeto sacralizado, né, não, que a mensagem daquele objeto sacralizado não perca-se aí, não se limite a isso. Por exemplo, no Museu do Ceará você poderia encontrar, sim, o quadro do general do Castelo Branco, presidente Humberto Castelo Branco, mas você tinha uma sala que falava sobre o Frei Tito. Então, uma sala, no museu, dois personagens, né, dois sujeitos relacionados a um período da nossa história e que estariam ali e que causariam uma determinada tensão para uma discussão. Né? Você pode ter os objetos relacionados ao Caldeirão, Santa Cruz do Deserto, né, que até então, no discurso oficial que existia, era um bando de fanáticos que visavam, entre outras coisas, pregar comunismo, ou, enfim, causar o medo ali da região do Cariri, que era um discurso oficial, mas automaticamente você vai ter um trecho de entrevista de moradores que quebram com essa visão tradicional. Então, já há muito, né, que o museu, por mais que tenha determinados elementos, porque meio que faz parte também, né, há muito já foi pautada essa discussão do conhecimento crítico em torno dos objetos, né, ou seja, transformar o museu no espaço do debate, da discussão, e não apenas do meramente contemplativo. Até porque não é sobre substituir determinados objetos, entendeu? Ou determinadas referências, elas precisam estar no espaço exatamente para causar a discussão, né? Acredito. Complementando assim um pouco do que o Leandro falou, o Weber falou, o Museu do Ceará ele surge nesse contexto positivista mesmo, essa ideia de ter um museu que guarda tudo e que fala sobre tudo e que não o que importa é um discurso oficial, um discurso histórico oficial. Mas eu vejo, assim, eu não o conhecia, né, profundamente como eu conheço agora, mas eu vejo historicamente, né, principalmente 2000 para cá, que o museu buscou se reinventar, né? Não é de agora que o museu está buscando isso. Talvez ele tenha agora profissionais que faça com que essa imagem não seja tão gritante, né? Proeminente assim. Mas houve um esforço, né, principalmente do núcleo educativo que já existia, né, há algum tempo passado, de buscar outros discursos para objetos tidos oficiais. Né? É difícil também traçar esse discurso com objetos bélicos, com personagens, né, da ditadura. É difícil montar um desafio que o museu tem de montar esse discurso decolonizante com essas imagens. Né? Aí vamos pensar de como fazer isso. Mas eu acho que o que nós vamos pensar agora como eu já falei, a política de acervo
e pensar numa aquisição de outras formas, né? Outros objetos, outros itens que podem compor esse discurso e que possam dialogar com esses objetos tidos objetos da história oficial, né? Mas não, acho que o Weber colocou muito bem, não é uma questão de substituir objeto por objeto, talvez no sentido de dialogar objetos diferentes, né? Mas não de substituí-los. O fato é que o museu foi construído nesse contexto por um longo tempo. Ele foi sendo construído por esse contexto, né, dessa ideia positivista, mas agora o que nós trazemos é essa ideia de pensar uma nova exposição, de pensar ações educativas e culturais que tenha, que dialogue com povos indígenas, com LGBTQI+, é o que nós estamos trabalhando agora, é o público que tá indo agora ao museu e pede acesso ao museu, é esse tipo de público, né? É o público indígena, o público LGBTQI+, então eles querem olhar para esses objetos tidos como oficiais, né? Tidos como positivistas, como a Jéssica colocou, e dizer como é que eu posso construir um discurso que possa pensar essa decolonialidade, que possa abordar temas atuais dessa contemporânea, né? É isso. Agora eu vou convidar o Weber para responder a pergunta do Cícero Barbosa: como poderemos manter os diálogos com as escolas nesse momento de reorganização? Sou professora da rede estadual. Desculpa, é Cícera. Isso, a Cícera. Aliás, historiadora também de formação, né? Conhece o museu de perto e Várias vezes, já foi lá. sim. Então, Cícera, bom dia. Bom, a princípio, né, como foi mencionado, né, nós estamos no processo de reformulação da oficina Como Visitar um Museu Histórico. Tudo bem que é destinado para a questão dos professores da rede básica, mas que também integra a nossa questão pensando nessa perspectiva mais educativa. Com relação aos alunos, né, a gente poderia, assim, nós poderíamos ter tido uma ação mais voltada para a exposição que nós estávamos tendo, né, mas que ela não vai existir mais, que era a exposição Ceará, uma história no plural. Então ela não vai existir. Então fica um pouco difícil ficar falando de uma exposição que não existe mais. Porém, né, já vamos pensar em também discutir como ação uma oficina mais voltada para a questão da relação museu e educação. E aí podem ser utilizados alguns objetos do acervo, né, que podem servir de mote para uma discussão relacionada à educação em museu e para o patrimônio. Então, assim, não é algo que também não é algo também distante, até porque já recebemos várias propostas de realização de uma oficina para falar um pouco dessa relação museu, educação e patrimônio. Então, é isso que nós vamos também sentar com mais calma para desenvolver e que provavelmente fará parte também do nosso calendário de atividades para 2022. Obrigada, Weber. A Vanessa Albuquerque, ela direcionou a pergunta a mim, então. É muito importante saber dos passos do Museu do Ceará. Mesmo com o museu fechado ao público, existe um árduo trabalho de reestruturação. Emily, a Secult já tem uma definição sobre o local que vai receber o acervo? Então, como eu coloquei no início, né, nós ainda não temos esse local provisório que vai funcionar o museu daqui para frente, mas acompanhe nossos canais, né, nossas redes sociais, que nós vamos, assim que soubermos, vamos anunciar
nas nossas redes sociais, no nosso canal do YouTube, enfim, vai ser anunciado, mas ainda não temos. Ainda estamos trabalhando, procurando imóveis, né, que sejam adequados, não só para condicionamento, conservação do acervo, como também que possibilite esse diálogo, né, essa aproximação maior com o público, certo? Bem, gente, é isso. Quero agradecer as convidadas, a convidada, quero agradecer a Leandro, ao Weber, a Carla. Infelizmente, a Yasmine não pôde estar aqui por questões de conexão. Vocês querem colocar mais alguma coisa? Não, eu quero só agradecer pelo momento, né? Agradecer as pessoas que nos prestigiaram até agora e que vão rever esse vídeo, né? Agradecer também todo mundo que está interessado no museu, porque a gente recebe diariamente perguntas, quando o museu abre, isso é saudade das pessoas de visitar a exposição. Isso mostra a relação próxima e direta que o Museu do Ceará tem com o seu público, né? Quer ver o bode ioiô, quer ver a batina do Padre Cícero, quer ver cédulas antigas, enfim. Então, agradecer o interesse de vocês e dizer que atentem-se às nossas postagens. Novamente, segue o perfil do Museu do Ceará no Instagram, também se inscreve no canal do Museu do Ceará no YouTube para prestigiar as nossas produções e dizer, para finalizar, que ninguém aqui vai querer inventar a roda, né? Mas todos nós estamos juntos para não fazer essa roda parar de girar. Então, é isso mesmo que a gente está fazendo. Eu quero complementar e dizer que, apesar dos grandes desafios desse momento, colocados pela pandemia e pelas obras de restauro, a gente está num momento estratégico também para pensar esse novo museu, né? É um tempo, né, proporcionado a partir dessas circunstâncias que nos permite reavaliar justamente esse lugar, essas narrativas, o nosso acervo propriamente dito, como a gente se relaciona com a sociedade a partir desse fator, né, determinante que foi a pandemia, mas que vai ser essa retomada também nos próximos anos. Então, é um momento realmente de grande dificuldade enfrentada e de grandes desafios, mas também um momento de oportunidade para a gente pensar esse novo museu, né? Esse novo museu que vai estar não só com um prédio reformulado, mas também com uma nova cara de servidores, né, de colaboradores que vão também tentar implementar um novo projeto de exposição. Então, são esses os nossos desafios para os próximos anos e que a gente já está pensando a partir de hoje. Obrigada, pessoal. Eu também quero agradecer mais uma vez a assessoria de comunicação da Secult, a Thaís, que esteve aqui conosco, né, transmitindo esse evento, né? Quero agradecer também a equipe do Museu do Ceará, que, né, faz acontecer tudo isso, não somos só nós, a Kátia Teles, seu Claudenilson Tavares, a Mariana Araújo, né, os serventes, seguranças, a diretora Raquel Caminha Rocha, agradecer também aos equipamentos que estão desenvolvendo essa programação que vai até dia 27, segunda-feira, Primavera dos Museus, né? Todos os equipamentos que estão envolvidos, Museu de Cultura Cearense, Museu da Imagem e do Som, Casa Saberes, Museu Sacro, São José do Ribamar, não percam a programação do Museu Sacro, Museu de Arte Contemporânea do Ceará, o Centro Dragão do Mar, agradecer a Copan, no nome de Cristina Holanda, coordenadora, agradecer também a Roberta Machado, museóloga da Copan, que está, né, todos os esforços para essa programação. Eu convido o público a continuar acompanhando essa programação e também, como o Weber já fez a propaganda, né, dos nossos canais, das nossas redes sociais. Tenham um bom dia, uma boa semana e tchau.
Tchau, gente.